estamos, abra sua Bíblia em Josué capítulo 7, verso 19. É sobre a história de Acã, um personagem que sabemos pouco sobre ele. É um incidente que acontece em um momento em que a nação de Israel ainda está sendo formada. Não há um povo ainda constituído, mas há uma nação saindo do Egito, conquistando muitas coisas a palmilharem, a conquistarem. E logo no início, esse personagem é apresentado. Quer dizer que ele não é o único, porém, no texto, ele é apanhado como um exemplo. Você acha que só foi ele que roubou, enganou o povo na história humana? Você pode ter certeza que não. Mas no texto, ele é sacado para nos ensinar muitas coisas. Olha o que diz o verso 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dai glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Filho meu, dai glória a Deus. Era a maneira mais ou menos, gente, olho no olho, de dizer assim: você jura? Você de fato vai estar agora sincero? Dar glória a Deus equivale assim, guardadas todas as devidas proporções, botar a Bíblia assim. Antes da gente continuar a conversa, coloque a mão aqui e diga: vai dizer a verdade? Esse dar glória a Deus não é culto não, nesse sentido aqui. Esse termo dar glória a Deus estamos diante daquele que sabe tudo. Então, cá para nós, você pode até me enganar, meu brother, você pode até se disfarçar aí e escamotear as coisas, mas diante de Deus, você dá glória a Deus? Pode contar comigo, que eu dou glória a Deus. Tanto é, vocês imaginem se em toda a delegacia o delegado diz assim: ei, dá glória a Deus. Doutor, foi eu que roubei mesmo. O inquérito era fácil demais. Veja a reação de Acã, verso 20, lê comigo. Respondeu Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Ele é doido de tomar o nome do Senhor. Um detalhe: ele não apenas conhece o Senhor como nós conhecemos, de referência de ensinamento. Ele vira as obras do Senhor. Esse moço aqui andou pelo mar que se abriu e ele passou. Esse moço aqui se alimentou do maná. Eu não sei nem o que é isso, só histórica, só o texto. E o texto já me dá grande alegria. Imagine ser partícipe do acontecimento. Ele viu Jericó cair as suas muralhas. Então ainda assim, eu não posso brincar. Talvez só com o conhecimento do texto a gente possa até fingir e ser hipócrita e mentir. Mas ele disse: não é apenas uma experiência cognitiva, os meus olhos viram, o meu estômago se alimentou do maná de Deus, então eu não posso. Por isso que ele é tão rápido em dizer tal coisa. Respondeu-lhe Acã, Josué, e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Esse assim, assim, é o que está tudo no texto anterior a essa indagação. E daqui a pouco eu vou falar o que ele fez assim e assim. Como foi que fez, como ele pensou, qual foi a estratagema dele. Aqui ele está confessando. Aí disse mais o verso 21, lê comigo. Quando vi, eita, aqui eu vejo o Tiago escrevendo: cuidado com o que você vê, porque se cobiçar, já está feito o enredo do pecado. Vê, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Vamos lá então? O tema da mensagem de hoje é a derrota na terra da vitória. A derrota na terra da vitória. O nosso pecado há de nos encontrar, viu, meu querido?
Você pode esconder como for, o teu pecado e o meu pecado nos achará. Não tem nem dúvida disso. Eu sou filho de uma família que tem 6 filhos. A nossa casa em Caruaru é um pouco grande. Tinha o quarto da mamãe e do papai, mais 3 quartos, e o quintal, e após o quintal, construíram ainda uns quartos lá atrás. E quando nós brincávamos que a gente chama de esconde-esconde, eu tinha meu lugar preferido. Eu só tinha cabeça e joelho, bem maguinho, então qualquer lugar eu me escondia. Fica lá. Eu só escutava: Romeu, só falta você, cadê? Eu ficava escondido. O meu lugar favorito. E sempre eu escapava. Quando eu notava que eles estavam chegando perto do meu lugar, do meu esconderijo, eu saía, ia para outro canto, para eles pensarem que ali era o canto. Por mais que você tente fugir dos seus pecados e não mostrar, na nossa teologia, há uma escatologia que diz que vamos prestar conta. O nosso problema não é a nossa teologia aqui, é a futura. Porque aqui, teologicamente, nós nos escondemos dos nossos pecados. Escondemos os nossos pecados. O nosso problema é que há uma escatologia, há uma teologia futura que diz que todos prestaremos contas a Deus. Você acha que Acã chegou em casa com essa fartura de riqueza e a mulher não viu? E o menino disse: eita pai, eu vou para Miami, eita pai, eu vou para a Flórida, papai, eu vou para tal lugar. Vocês acham que eles não fizeram o plano, a arquitetura com o patrimônio que chegou tão rápido? Talvez o que demore a vida toda de um homem de 40 anos de trabalho, ele chegou em poucas horas. Meu querido, o pecado pode atrapalhar toda uma família, toda uma casa. Vamos para o texto então? O tema do livro de Josué é mostrar a vitória do Senhor por meio do seu povo. Sim, eu tenho que dizer isso olho no olho para vocês. Sabe qual é a relevância de Josué para nós, o livro de Josué? É porque aqui está a semente do Messias. Se não tivesse nada a ver com o Cristo que é representado por essa cruz para nós, esse livro é um livro histórico, apenas histórico e nacionalista de um povo que está em ascensão. Eu preferiria ler muito mais Casa Grande e Senzala do que isso aqui, que teria muito mais informação da minha pessoa para a minha nação e da minha nação. Mas por que eu lanço luz a um livro histórico como Josué? É porque aqui está a história continuada do Messias. Por isso que eu vou dizer assim, diante do Messias não pode haver pecado. Olha, eu gosto muito das nossas histórias. Se for só para ensinar e trazer informação sobre questões bélicas e conquistas, eu iria falar para você sobre a Guerra dos Guararapes, que ali nasce a nossa nação mesmo, aqui em Pernambuco. Mas não é nesse sentido que eu estou encarando o livro. É um livro inspirado, porque revela quem é o Senhor. Aqui está a base também da nossa fé. Quanto à parte histórica da conquista, isso aí eu não exploro, mas eu exploro para vocês que aqui eu vejo Jesus Cristo sendo a motivação maior desse povo. Tá bom? Moisés descreve a terra prometida para esse povo. Você imaginou Moisés? Gente amiga, gente boa, gente feliz. Olha como a terra prometida é bela. Enquanto que no Egito, e se Deus quiser eu vou botar os pés ali, por geografia e por conhecimento, é uma planície. É você olhar e só ver a planície. E eu quero botar os olhos ali, se Deus me der condição. É como mais ou menos a chapada central do nosso país. A gente anda ali no Planalto Central e só vê o horizonte da planície. Quando ele chega na terra prometida, ele vê montes, ele vê montanhas. Com isso eu quero dizer que nós temos que ter os dois conhecimentos geográficos na vida. A sua vida não vai ser só boa quando tiver só planície, e não vai ser só boa quando tiver só montanha. Na nossa fé vamos ter a mesmice e alturas. E quando estivermos em cima, vamos sentir falta da planície. Quando estiver na planície, vamos sentir falta das montanhas. Que a nossa fé não seja a mesmice, nem o tempo todo separado do povo, mas que a gente saiba estar na planície e nos altos montes, dizer, tenho que saber. Que a fé nossa seja
nesta estrutura de vida, planície e montes, para que possamos entender que a fé também alterna de acordo com onde nossos pés são colocados. Josué capítulo 7 indica que haverá uma mudança. Olha como começa o capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Nunca devemos tratar os assuntos de Deus, os elementos que simbolizam e representam o Senhor, com um coração profano. Reverência devemos ter. E todas as vezes que não temos reverência para com esse objeto, que é madeira talhada, trabalhada, mas que é um púlpito dedicado a anunciar a palavra de Deus, estaremos prevaricando. Que aqui nunca suba ao púlpito ninguém que não nos fale de Jesus Cristo. Porque na hora que ouvirmos pessoas e trabalharem assuntos que não sejam o Evangelho, que nos cative e nos dê a paz do Senhor, estaremos sendo cúmplices da visão do que está sendo prevaricado. Por isso que não é bom nem Lula, nem Bolsonaro aqui e nem aí. Aqui é Jesus Cristo o tempo todo. Para longe de nós, as pessoas que muitas vezes sairão daí para influenciar os que estão aqui para prevaricarem. Que nós, pastores, presbíteros e homens de Deus, não venhamos a negociar o sagrado, nem para agradar vocês. Doem quem doer. Reverência santa ao nome do Senhor Jesus. Gente boa, gente amiga. A derrota na terra da vitória. Quem é esse Acã? Dá uma olhadinha, por favor, no verso de número 25. Você pode ler comigo? Há uma só voz. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Possivelmente o nome Acã passou a ser conhecido por essa alcunha. Talvez o nome dele fosse Zé, José ou Romeu, mas ele foi agora conhecido. Romeu não, o perturbador, o conturbador. Acã significa isso. Lógico que ele não nasceu com esse nome, porque veja que no verso 25, por causa do que você fez, será conhecido como o cabra ruim. Você que trouxe derrota, você que trouxe problemas para a gente. Sabe fulano de tal? Eu não posso dizer alguns nomes nem alguns apelidos, porque você não sabe logo das pessoas. Mas entre nós assim, sabe fulano de tal? Sim, aquela íngua, sim. A gente nem traz o nome da pessoa, só o pseudo, só a pseuda, só o apelido. Sabe fulano de tal? Aquilo é uma íngua inflamada o tempo todo. Não se trata mais pelo nome da pessoa, mas pela ação que qualificou. Acã, então, de acordo com o verso 25, significa o quê, meus irmãos? Conturbador. Quem é ele? Dá uma olhadinha no verso 20 e 21. Um soldado desobediente. Podemos ler juntos? Verso 1 já li, veja o verso 20 e 21. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, depois Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica de 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, lê comigo. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Vocês têm lembrança do grande assalto do Banco do Brasil em Fortaleza, no Ceará? Lembra que apareceram milhares e milhares de reais em alguns fundos de alguns quintais? Do nada. E os moçoroenses assim: oh meu Deus, o que passou de ter gente ali com a vocação de ser tatu, todo mundo cavou nos seus quintais. Não se esqueça do que eu vou falar para você. Quando se quer esconder o pecado, a gente sinaliza outros pequenos pecados para distrair as pessoas, para que o nosso pecado maior passe.
Até hoje não se achou ainda 70% de todo aquele dinheiro. Deve estar em alguma plantação de soja ou em alguma indústria siderúrgica formando peças. Quando nós deixamos pistas dos nossos pequenos pecados, é porque estamos construindo fumaças, cortina de fumaça, para que se passe mais. Que o Senhor nos permita a ser uma nova criatura em nome de Jesus, verdadeiramente. Esse é o soldado. O pecado dele, já sabemos qual foi: a cobiça. Meu amigo, eu assisti uma vez o filme Silêncio dos Inocentes, isso faz tempo. Eu tinha cabelo e era mais magro, não tinha nem barriga. O meu cinto naquela época não sofria. Hoje o bichinho está numa pressão na cara. Silêncio dos Inocentes. Fiquei hipnotizado quando aquela entrevista na cadeia, no presídio, aquela mulher perguntou assim: e como é que eu sei quem é esse personagem que anda do nosso meio, que pode estar em qualquer lugar? O que é que ele cobiça? Aí foi quando eu disse: rapaz, isso é cobiça. Cobiça é aquilo que a gente vê e vê sempre e não tem e quer ter. Só cobiça o que se vê e se vê sempre. Senhor, nos livra de cobiçar. Por isso, se você sabe que o caminho da sua rua tem um homem bonito, que gosta de se bronzear e mostra as pernas torneadas, nesse caso você não ia nunca me ver porque minhas pernas são tortas. Mude de caminho. Senhor, se você sabe que tem uma morena, uma galega por perto e mostra mais do que a altura do joelho, sai de perto, porque o que você cobiça é o que você vê e vê sempre. E começa a arquitetar como ter aquilo que você cobiça. E quando você usa a sua cobiça, ou seu corpo, a sua inteligência para tirar proveito dos outros, uma promoção institucional, fechar um contrato, e olhe, eu tenho essa liberdade de dizer para vocês, com todo temor ao púlpito, quantas vezes tem estratégia de fechar contrato, que eu digo assim: não posso colocar, porque isso fere o princípio do que é ético, verdadeiro. Não vai ser um homem para com uma mulher, não vai ser uma mulher para com um homem, vamos ser nós, a equipe. Mas a gente teria muito mais chance, se só fosse os dois homens do escritório, ou as duas mulheres do escritório, teríamos mais chance. Mulheres com homens e homens com mulheres, teríamos mais chance de fechar contrato. Não vamos fazer isso. Olho no olho, porque o que nos prospera é a bênção do Senhor. Acã, o perturbador, ele acreditou que conseguiria se esconder do seu pecado. Não se preocupe não, meu amigo. O teu pecado te achará quando tu estiver na hora melhor da tua vida. Por isso, confessa os teus pecados, se arrepende, porque há perdão na casa do Senhor e nos caminhos do Senhor. Deus não tem prazer em nos envergonhar, mas há de nos envergonhar, se não arrepender de todo o coração. Esse é o soldado. Jamais subestime o estrago que uma pessoa pode fazer na sua família por causa de um pecado. Eu não estou falando de um erro técnico, eu não estou falando de negligência, imprudência, imperícia. Não, aqui não é culpa, aqui é um erro, muito mais do que um erro de dizer, quantas, lá no quadro de energia de casa tem alguns disjuntores, e os meninos não têm tanto conhecimento, chega lá assim, é o do chuveiro? Aí chega lá, tem o nome chuveiro, mas eles sempre apagam. Presta atenção aí, que é o do chuveiro, porque senão morre alguém. E esse alguém sou eu, rapaz. Pode ser culpa, que é negligência, imprudência, imperícia. Chega lá no quadro e diz: eita! Espera aí, pai. Olha, estou aqui com o papai, mas não, isso é imprudência. Seja prudente. Isso não é pecado, é imprudência, mas que gera consequências. Mas dolo, cobiça e dolo, almas gêmeas. Cuidado com a sua cobiça, porque ela vai alimentar o seu dolo. Vai planejar tudo, como eu vou conseguir, como é que eu vou chegar mais cedo, como é que eu vou deixar um bilhetezinho, assim, e uma florzinha assim, sem nenhum interesse, que poupe. Está tudo planejado.
além dos toques que nós fazemos no nosso corpo só em pensar nas pessoas, ou na nossa carteira só em pensar enquanto vamos no lugar pelo o dolo, ou as vantagens que iremos tirar só por causa do meu silêncio ou da minha fala. Esse é o soldado, ó, Acã. Derrota na terra da vitória. Quantos de nós poderíamos estar bem melhor aqui? Só vitória. Mas por que das derrotas? Visita a tua alma de novo, com honestidade. E você vai ver que quem mais te prejudica não é nem o diabo, nem a torcida do Corinthians, nem do Flamengo, nem do Palmeiras. É você mesmo. Está em você. Visite a sua alma. A igreja hoje deve vigiar com diligência, para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Olhemos aqui. Eu iria começar a mensagem de hoje dizendo isso aqui. Meus irmãos, 6 meses estou com vocês. O meu semblante está bem melhor. O meu coração está mais calmo. Pode ter certeza. Muito tranquilo. O que passou não volta mais. Se eu fui perturbador por onde passei, eu pagarei. Mas se eu não fui perturbador, para que lembrar do caos dos perturbadores? Cuide de você. Apluma os teus passos na presença do Senhor, para não ter derrota na terra da vitória. Veja o que diz o verso 20, foi o pecado dele, cobicei. Sabe, Acã desobedeceu e tomou um caminho perigoso, que o conduz ao pecado e à morte. Tiago diz que quando a gente vê, cobiça e toma para si. Eva, a nossa matriarca primária, primeira em tudo, fez a mesma coisa, cobiçou, desejou. Davi, a mesma coisa, quando, na época que os reis deveriam ir para a batalha, ele disse assim, rapaz, eu tenho muito. Com certeza, ele fez uma revisão da sua economia e disse, rapaz, eu tenho o suficiente para mais uma temporada aqui, tranquila. Deixa os meninos que querem conquistar ele na frente, vou ficar aqui. Aí quando foi assim para tomar um ar da sua sacada, viu assim e fez, eita, é muito bom ser rei. Quanto maior a responsabilidade, maior a renúncia. Eu até entendo alguns jovens, seus 18 e 20 anos, cobiçarem tantas coisas, mas um senhor de 54 anos, você não tem vergonha na cara não? Você não tem um nome a zelar? O senhor não tem capacidade de falar com sua esposa ou seu esposo? Davi já era maduro. Lembra também, o nosso pastor está falando sobre Jonas. Ele desobedecera abertamente, flagrantemente, por causa da sua desobediência. Quase uma embarcação ia embora. Quantas pessoas, vou falar a palavra inocente, mas não sem pecado. Pessoas sem a ver com o contexto de vida nosso, pode estar sofrendo. Olho no olho, os nossos pecados não vão atrapalhar em nada na salvação dos outros, mas pode atrapalhar em muito a situação econômica, moral, ética, estrutural das pessoas que nos cercam. Então, por favor, além de pensar em si, observe o quanto você tem que andar como vitorioso. E não só basta dizer que é vitorioso, tem que se comportar como um vitorioso em Cristo Jesus. O segundo erro de Acã, o primeiro erro de Acã foi olhar outra vez para os despojos. Ele viu na batalha, quando ele disse, rapaz, nós conquistamos, eita, dê licença, senão não vou lembrar do esboço. Rapaz, tudo isso, eu me lembrei de algumas piadas de pregadores, mas não vou contar aqui não. Rapaz, e agora, meu Deus, me ajuda. E agora, quando ele viu tudo aquilo ali conquistando, isso vai tudo para o governo, tudo para o templo. Não é possível que Deus queira tudo isso. Primeiro, Deus não necessita de tudo, mas havia uma aliança que seria para o Senhor. Se ele tivesse vivo, Acã hoje com a gente, passando seus 3.000 anos, disse, Acã, mais de 3.000 anos, 3.500, Acã, vem cá. Ainda bem que você foi fiel, não pegou nada, porque olha para trás, não tem uma prata do templo consagrado ao Senhor, mas tudo foi roubado. Não tem mais nada, tudo foi roubado.
Seja fiel. Se os outros forem levar, é o pecado deles, mas seja fiel. Não há uma prata, nada daquela época consagrado mais ao Senhor. Há muitos perturbadores no nosso meio que são mais espertos, que levam pela porta da frente. Que nós não sejamos assim. Eu prefiro dar do que receber. Amém. Eu prefiro deixar na casa do Senhor. Eu estou falando como um pastor que tem 32 anos de ministério, você que está nos acompanhando. Talvez, se a gente não tiver vigilância, e eu te digo, quem mais leva coisa dos templos religiosos não são os não religiosos, são os frequentadores. Se os irmãos que levam a Bíblia da gente, lessem a Bíblia, ou fizessem alguma coisa, eu teria o maior teólogo no nosso meio, mas levam, tiram, é terrível. Acã, você não foi o único, apenas você estava sendo usado por Deus para dizer: se eu fiz isso com ele hoje, na eternidade se prepare com aqueles que pensam que o seu pecado não vai achar. O segundo erro de Acã foi dar outro nome aos tesouros, chamou-lo de despojos. Dá uma olhadinha no verso 21, ele diz abertamente isso, né? Ele diz o que, santo irmão? Ele diz no verso 21, quando vi entre os despojos, meu querido, uma das primeiras coisas que nós fazemos para esconder os nossos pecados e tirar a consciência de culpa, de pecado, de dolo, é dar outro nome. Não é adultério, é pesquisa universitária sobre a anatomia humana. E a gente é bom, nós somos bons em esconder os nossos pecados com outros nomes. Por mais que você consiga convencer que esse nome suavizou, para Deus é pecado. Por isso, o meu pecado e o teu pecado também nos acharão. Por isso, cuidado, não troque o nome do seu pecado por algo mais suave, mas confesse, abandone e haverá perdão para você em nome de Jesus. Sabe, o outro erro dele, e eu conto aqui, em nosso mundo de hoje, inclusive no ambiente religioso, as pessoas estão reverenciando e reescrevendo um novo dicionário para Deus. Ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe amargo por doce e doce por amargo. Isaías 5, verso 20. Ai desses. Se Deus diz que algo é errado, então é errado e não há mais discussão. Compete a nós termos vitória na terra da vitória e não derrota. Deus não tem prazer em nos derrotar. Ao contrário, Ele sabe que não precisa lutar com nós para nos derrotar, porque não temos nem como nos sustentar, fazer uma resistência diante dEle. Mas Ele faz questão de dar oportunidade. E um dos atributos dEle é longânimo, paciente demais. E eu não estou pensando no Novo Testamento, estou pensando no Velho Testamento, que diz: o Senhor é assaz benigno, é muitíssimo benigno, muitíssimo paciente, para que eu e você saia da derrota na terra da vitória e seja um vitorioso em nome de Jesus, andando em novidade de vida, que os nossos pecados sejam abandonados. O que mais não vou dizer a palavra escandalizar, o que mais me deixou triste na geração dos convertidos globais e daquela época dos anos 2000, início dos anos 2000, eram pessoas que fizeram suas fortunas por origem de pecado, traficantes e tantas outras coisas. E chegavam e diziam assim: sim, graças a Deus sou uma nova criatura. E toda a sua riqueza era fruto de pecado. E nós não víamos um pregador de renome para afrontar eles, dizendo assim: mas o que você tem foi fruto da cocaína, do tráfico, da exploração de criança. Por que você não abandona tudo isso e de fato segue Jesus Cristo? Se o seu patrimônio vem de forma honesta, e aqui eu lembro vocês, Zaqueu, desce depressa, porque há de me convir estar na sua casa. Se você é como Zaqueu, diz: Senhor, se eu roubei, eu gosto muito dessa expressão, se eu roubei, tu acha que Jesus ia ficar calado e Zaqueu ia ficar
num porte assim, diante de Jesus, dando uma gravata em Jesus. Se eu roubei, eu devolvo. Jesus diz: olha, se converte, porque tu não se convertesse não. Mas se eu roubei, eu resolvo devolver e dar metade. Você acha que Jesus ia ficar calado mesmo? O caso de Zaqueu, quando eu exploro o texto, é um homem de caráter honesto, que nunca roubou, nunca tirou nada de ninguém. E moralidade e honestidade não salva ninguém. Então, seja um pecador desonesto ou honesto, precisa da graça de Jesus Cristo. Amém? Então, se você tem na sua vida fortuna oriunda de erro, de roubo, de pecado, entregue, se desfaça. Você pode ter a cara de santa e santo, mas é um derrotado nessa terra de vitória que é a igreja. Não vai ficar com nada. E cuidado com o teu corpo, que o teu corpo vai denunciar com algumas baitas enfermidades. Não estou dizendo que toda enfermidade é fruto disso, mas pode ter certeza que nessa terra o que se faz, se colhe. E até vos digo, olhando no olhinho de vocês, de Deus não se zomba, aquilo que se planta, se colhe. Amém. O terceiro erro de Acã foi cobiçar, ao contrário de que cada um tenha a sua própria necessidade, de acordo com o seu trabalho suprido. Acã disse: não, peraí, eu estou vendo tantas coisas aí, todo mundo tirando vantagem, por que eu não vou tirar vantagem? Vai com calma. Deu certo. Eu gosto muito dessa expressão do presbítero Carlinho, mas nem tudo que dá certo é certo. Deu certo, ninguém me pegou, ninguém viu, dividi direitinho, está tudo calado. Deu certo, mas nem tudo que dá certo é certo. O certo nunca será maculado com o errado. Vamos lá. Um outro erro que eu quero destacar para vocês. Ele pensou que poderia escapar. O problema foi Deus. O problema é Deus. O nosso problema é teológico, não é antropológico não, porque dá para a gente escamotear juízes, delegados, policiais civis, dá para a gente pagar a um bom advogado assim, vai negociar com aquela menina que eu deitei com ela. Só que Trump não soube fazer direito ou pouco dinheiro. Entre as nossas relações, temos como sair sem arranhão nenhum. Mas diante de Deus, nosso problema é Deus. Não temos como escapar de Deus, da cobrança. Esse é o ponto do texto. É que Deus cobra de cada um de nós. Se colocarmos os nossos pés na terra da santidade, na terra da vitória, se não for de coração, não for verdadeiro, somos derrotados. Iremos falar como crente: a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, santa irmã, gente boa, a gente vai viver os nossos cordéis de palavras, de disfarce, de ser aceito e ser aceitado. Mas o nosso problema não está com o próximo. Podemos convidar para sentar à mesa com a lasanha, com a Coca-Cola, depois outros alimentos. Nosso problema não está com a gente, não. Porque se eu não gosto de você, se eu me arranhar com você, eu vou para outra igreja, ou vou para outro canto. Nosso problema é Deus. Seus pés estão na casa da vitória. Então, por favor, não porte-se como um vencedor, sendo derrotado na alma. Um pecador, uma pessoa que não é honesta consigo mesma. Abandone, desenterre a sujeira diante do Senhor, e Ele colocará terra nova no seu patamar de vida. Amém? Esse é o nosso problema. O problema de vocês não são com os pastores. Os meus problemas não são com as ovelhas, é com Deus. Ele sabe. Conclusão. Pense no homenzinho que foi lembrado. Os nossos erros podem desanimar pessoas, viu? E acabar com o ministério. Os nossos erros podem acabar família, casamento, comércio, empresa, igrejas. Dá uma olhadinha no verso 6, por favor. No verso 6 diz o seguinte, do verso 6 ao 15, eu vou passar a ideia. Quando Josué ficou sabendo que o povo foi derrotado, 3.000 homens foram mortos
por causa, com toda a estrutura que tinha, com uma resistência mínima, ele disse: estamos em pecado, alguma coisa está acontecendo, não é possível. Aí Josué, verso 6, então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele, os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a sua cabeça. Disse Josué ao Senhor: Senhor, meu Deus, por que nos tira? De novo, Josué vem agora com essa ideia de repreensão. Para que nos tirar daqui? Eu tinha vida melhor antes de vir para a igreja. Ó, cá para nós, olho no olho. Deixa de dizer que tua vida era melhor antes de entrar na casa do Senhor, porque nunca foi. Bate na tua boca, porque aqui é 1000 vezes melhor do que lá fora. 1000 vezes. Mas tem irmãos que não valem nada. Tem, eu sei que tem. Anda como ovelha, berra como ovelha, está no nosso meio, come do mesmo coxo, mas não é ovelha. Mentira, pastor, mas eu não tenho certeza. Vai que essa peste se converta. Eu não posso tirar. Mas nunca minha vida foi melhor lá fora do que aqui. Lá fora tem pessoas de palavra, como também tem pessoas que nos traem, por favor. Aqui tem pessoas de palavra e tem pessoas sem palavra também. É humano, é social. Então, por favor, nunca a vida pretérita longe da igreja foi melhor que essa. Aqui na casa do Senhor, por mais aflições que viemos sofrer, é o melhor lugar do mundo. Amém. Aguenta, meu irmão, falar como nordestino, aguenta, pode ter certeza, o Senhor sabe o que está fazendo. Josué começou a ter remorso. Senhor, era bem melhor ser escravo do que ser livre, me poupe. Josué passou no verso 7 a 9, a ouvir do Senhor dizendo assim: homem, se levante, deixe de chorar. É a repreensão do Senhor, dizendo assim: tu acha que tu vai conseguir as coisas, desanimando a tua alma e desanimando o povo? Levante, sacoda a poeira e dá a volta por cima, que eu sou o teu Deus. Você não errou não, então não se comporte como vítima. Você não é vítima. Você vai ver quem é a pessoa que cometeu o erro. Veja, por favor, o verso de número 9. O verso 7 a 9. Disse Josué ao Senhor, Deus: por que fizeste isso? Aí o Senhor, verso 8, Senhor, que direis? Pois Israel virou as costas dos seus inimigos. Ouvindo os cananeus tal coisa, nos cercarão e nos vão abater. Verso 10, lê comigo a sua voz. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, rapaz, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou, mas não se comporte como derrotado. Olho no olho, meus irmãos. Os meus pecados não são pecados de vocês, mas pode trazer vergonha para essa casa. Os seus pecados não são meus pecados, mas pode trazer vergonha para essa casa. Eu irei chorar até onde eu posso chorar por causa da casa do Senhor. Estão entendendo o que eu quero falar? É seu pecado. E eu não vou ficar dizendo assim: a igreja está em pecado. Não. Irmãos da igreja estão vivendo abertamente, flagrantemente, como um derrotado na terra da vitória. Que seja uma manhã de renovo em nome de Jesus. Abandone todo projeto de ira, todo projeto de vingança, todo projeto de humilhar, seja sua sogra, seu sogro, seu genro. Abandone esse pecado. Você está matando sua alma da graça de Deus, que é cheia de esperança para você. Conclusão. Dá uma olhadinha comigo, por favor. Eu tenho que só botar as páginas na arrumação certa. Verso 24 e 26. Depois que Josué foi diagnosticado, foi visto qual era o seu erro, o que ele fez. Aí, há essa parte que é o julgamento. Vocês podem ter certeza, a pior parte de qualquer procedimento é o julgamento. Enquanto você pode protelar, você está protelando, juntando provas, não querendo ser citado, viajando, escondendo. Mas quando chega o julgamento, é que tudo foi saneado.
Você pode tentar fugir de Deus. Ele vai dizer assim: meu amigo, pode correr, na esquina eu te pego. Pode ter certeza. Pode ter certeza. O julgamento é a pior parte. Porque as provas que juntam contra nós são entregues por nós mesmos. Deus não vai colher prova. Deus apenas diz: quem está na minha frente? Romeu. Eita, Romeuzinho, apresenta as provas. Senhor, eu fiz. Havia um julgamento. Os olhos do Senhor prescrutam até a escuridão. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Verso de número 24 a 26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram o conturbador, Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem está falando é Romeu. Senhor, tem misericórdia de mim. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Deus há de conturbar tanto Satanás quanto os seus anjos e os seus seguidores. Que o Senhor não venha conturbar você nessa manhã, em nome de Jesus. A única maneira de não ser esmagado, conturbado, espremido por Deus é abandone o seu pecado, seu projeto de vingança, seu projeto de desgraça. A única maneira de você escapar, de ser moído, estragado e abandonado por Deus é: dobre o seu joelho e diga: eu pequei, meu Deus. Eu sei que já fizemos oração de confissões, mas cá para nós, você acha mesmo que eu acredito que todos confessaram? E principalmente aqueles que já estão sedimentados com camadas grossas de concretos, insensíveis, corações marmorizados. Vocês acham mesmo que eu acredito nisso? Que o Senhor perturbe você a ponto de dizer assim: eu me arrependo e abandono antes que seja tarde. Você que me acompanha, antes que seja tarde. Você que está na transmissão, antes que seja tarde. Porque o que vem aqui é uma das descrições severas e duras. Eu presidi durante 3 anos no estado do Rio Grande do Norte direitos humanos. Eu tenho um coração voltado para isso. Eu vi muitas injustiças. Também vi muitas pessoas tentando usar a gente para fazer justiça a quem não tinha direito. Quando eu vejo uma descrição dessa, meu coração, como defensor de direitos humanos, chega a treme. Mas quem está cobrando é aquele que está acima de toda a lei, é o Todo-Poderoso. Eu me encalo e creio nele. Disse Josué: porque nos conturbaste, verso 25, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. Depois de apedrejá-los, queimou-os. Eu creio em Ti, ó Deus, e respeito e reverencio as Tuas decisões. Não sei se houve excesso de Josué aqui, não sei o que foi que houve. Que a aplicação da nossa justiça não exceda o que é puro, verdadeiro e de paz. Antes de ser apedrejado, é melhor abandonar o pecado. Porque há perdão e há recomeço para quem abandona. No meu texto aqui, esboço, eu coloquei: fala da obra redentora de Jesus Cristo. Quantas pessoas na prática saíram já de presídios, de broncas pesadas, e hoje são servos do Senhor, que já receberam um cano de revólver na cabeça e bateu coco. Chama bater coco aqui também, né? Bateu catolé, plec, plec. O cara disse: não, eu não vou matar essa peste não, porque tem alguma coisa. E volta aqui. E hoje estão contando história da parte do Senhor no nosso meio. Há perdão para nós. E Jesus Cristo está dizendo assim: vinde a mim, todos derrotados por causa do seu pecado, porque não é por falta de conhecimento da Bíblia que vocês estão derrotados, que vocês estão sofrendo. Vocês têm conhecimento. A
Acã tinha conhecimento do que Deus fez e mesmo assim pintou e bordou. E nós pintamos e bordamos sabendo do conhecimento. Se você tem no mínimo 5 anos de igreja aqui, já ouviu as principais doutrinas da graça, da lei também. A graça, eu gosto de falar mais da graça, porque se nos meus sermões só falar de Moisés, vai ter muita morte aí. Mas se eu falar mais de Jesus, haverá mais vida, mais perdão, mais recomeço, mais vida nova para a glória dele. Olho no olho, há perdão para os pecados de cada um, a começar desse. E é Jesus Cristo que vai trazer essa paz. Sendo assim, há perdão para quem está no caminho, para quem errou no caminho. Não deixe a igreja por nada, porque aqui está o perdão. E você não precisa ouvir de mim que está perdoado. É o Senhor com você dizendo: eu estou te vendo. Você tinha 100, usando esse exemplo só, tinha 100 quilos no carro de mão. O carro de mão que estava de pecado, estava gritando. E você tirou 5 quilos do peso. Já só tem 40 quilos no carro de mão de pecado. Vai estar mais suave. Tire todos. Depois coloque o carro de mão que você carrega. Deixe lá no lugar de faxina. Viva suavemente. Você não vai ter infarto fácil, não. Viva nanai. Tá, eu posso citar Bob Marley aqui. Viva como uma perspectiva Rastafari, no sentido de não mutile o seu corpo, porque a palavra Rastafari é não mutilar. Não mutile o seu corpo, principalmente a sua alma que está mutilada. Você representa aquilo que não é, porque o teu pecado te consome. Hoje é manhã de vitória na terra da vitória e não derrota na terra da vitória. Cresci um pouquinho lá em casa. Não é que Virgínia, a irmã caçula, descobriu meu esconderijo secreto? Porque eu não era mais aquele tamanhozinho. Cresci e ficava um pouco do guarda-roupa da mamãe. O que eu sei das náguas de mamãe. Escondido. Aí ela descobriu que tinha algo fora do cabide. Ela, é aqui o seu esconderijo secreto. Minha irmã achou o meu esconderijo secreto. Eu e você nunca tivemos o esconderijo secreto para esconder o nosso pecado de Deus. É que Ele é paciente e nos dá a oportunidade de confessar os pecados. Vamos orar ao Senhor? Curve sua cabeça e ore ao Senhor.